E aí, tudo bem? Bom, continuando o nosso estudo de empreendedorismo educacional, a gente vai estar trabalhando com vocês nas próximas aulas com a educação tributária. Eu achei mais didático a gente separar em três encontros, em três videoaulas mais curtas, do que a gente prolongar bastante esse assunto que é tão importante, que ele é tão fundamental para a formação da nossa sociedade moderna. Tudo bem? Então, para começar, a gente tem que entender como que surgiu a questão tributária, não somente no Brasil, mas como no mundo. Tudo bem? Inicialmente, o que eu posso dizer para vocês? Adiantar de antemão. Tá? A origem dos tributos era uma coisa bem religiosa mesmo. Né? Não uma coisa que a gente vê hoje nas igrejas como se fosse a questão dos dízimos, mas antes mesmo tá, de qualquer outra forma de religião mais avançada, tá? O homem ele costumava agradecer aos fenômenos religiosos de alguma forma, tá bom? Então essa homenagem aos deuses, ou seja, esse tributo aos deuses, tá certo? De origem tribal, é que provavelmente foi a primeira forma de tributação que existiu, tá bom? Um pouquinho depois, a gente sabe que o ser humano ele é mau por natureza, então ele gosta de brigar e gosta muito de mostrar a sua força em relação a outras pessoas, a outros povos. Então, os líderes começaram a exigir dos exércitos e para sustentar os seus exércitos o tributo. Então ele deixa de ser presente e passa a ser o quê? Uma obrigação, tá? Foi uma época complicada. Então existia a escravidão e existia também uma época em que os vencedores eles ficavam realmente com tudo, tá bom? Bom, vamos avançar bastante em relação a essa parte tribal, vamos ver como a civilização foi se organizando. Eu costumo falar bastante em relação à Grécia, né? A Grécia a gente tem vários pensadores. A gente vai pensar em Grécia, a gente lembra de Sócrates, a gente lembra de Platão, a gente lembra de Aristóteles, a gente pensa em tudo que a gente aprende de filosofia, de matemática, de física, de ciências, começou lá na Grécia. Então, Grécia é o berço da cultura, certo? E a Grécia ela foi conquistada pelos romanos. E os romanos perceberam então que não conseguiu acabar, ou percebeu que não conseguiu acabar com a cultura grega, ou achou melhor, não, eu não vou acabar com a cultura grega, eu estou achando essa coisa interessante demais. Então ele simplesmente conquistou. Tá? Ele resolveu conquistar a Grécia Antiga e impor à Grécia Antiga o pagamento de quem? De tributos. Uma coisa parecida, né, com hoje em dia, o tanto que a gente, quando vai estudar tributos, a gente começa lembrando da política do pão e do circo, que é atribuído de muitas formas e de forma assertivamente também à questão romana. Porque o que acontece? Roma conquistou tantos povos, tantos povos, tantos povos, que esses povos conquistados ficou em um número muito maior do que os próprios romanos. E aí o que acontece? Pare e pense um pouquinho. Pense como se fosse o Senado romano. A população conquistada, como eles chamavam de bárbaros, né? Então a gente tinha dois tipos de pessoas, os bárbaros e os romanos. Bárbaro era todo e qualquer povo que foi conquistado pelos romanos. Existia em número muito maior. O Senado então pensou, gente, e se esse povo se rebelar contra a gente? Porque a gente conquistou. A gente impôs, de certa forma, a nossa cultura para eles. E se eles resolveram formar uma rebelião, atacar a gente, o que vai acontecer com a gente? Bom, nesse momento eles decidiram criar a velha política do pão e do circo. Velha política porque ela se mantém até hoje. Tá? Eles continuam mantendo as populações
que foram, digamos assim, conquistadas, os bárbaros, os que não fazem parte do Senado, sob controle, oferecendo para elas diversão e alimento básico para que eles não se revoltem. Tá bom? Bom, passado isso, a gente aprendeu com todas essas informações? Bom, acho que nem tanto. Então, mas a gente teve a queda do Império Romano e o início dos feudos. Você já deve ter estudado isso também em história, eu espero. Qualquer coisa a gente só está recordando aqui, tá? Mas como que eram pagos esses tributos nessa época? Era basicamente parte da produção, parte da colheita, parte das filhas, a primeira. Não, vamos comentar sobre essas coisas que a gente fica sabendo hoje em dia, mas sempre foi pago tributo pelo uso da terra que era pertencente ao senhor feudal, tá certo? Bom, e era a época, aquela época que a gente ouve ou lê nos contos de fada, né? Onde a gente tem um príncipe, onde a gente tem uma princesa, e de vez em quando esse príncipe, essa princesa se casa com um servo. Será que essa história não é feita para dar esperança para o povo? E hoje em dia a gente tem uma coisa parecida quando surge um Neymar, quando surge um jogador de futebol que mesmo assim em condições precárias, somente pelo talento conseguiu sobreviver e conseguiu se dar bem na vida e conseguiu fazer fortuna e consegue ostentar tanta coisa. Então é isso que eu quero que você pense um pouquinho e aprende com os contos de fada, tá certo? Para que servem esses contos de fada? Por falar em conto de fada, você já ouviu falar em Robin Hood? Robin Hood, ele existiu de verdade? Bom, não vou te responder, porque eu procurei, alguns dizem que ele existiu, outros dizem que ele não existiu. Mas que o Ricardo Coração de Leão, ele existiu sim. Quem foi Ricardo Coração de Leão? Ricardo Coração de Leão foi um rei, e esse rei, ele saiu dando exemplo para matar um monte de gente em nome da religião cristã, tá? E foi por aí divulgar, foi matar Mouro, foi matar um monte de gente por aí, e largou, tá certo? E largou a terra dele com o irmão, e esse irmão dele, tá certo? O chamado João Sem Terra, ele começou a cobrar impostos de forma exorbitante da população. Por quê? Porque ele queria fazer tudo de todas as formas e queria roubar, não, ele queria extorquir mais, e a população foi ficando cada vez mais pobre e ele foi ficando cada vez mais rico, até que ele conseguiu voltar. Como ele conseguiu voltar? E voltou vivo, e bem vivo, tá? Deve ter visto muita coisa estranha nesse mundão todo. E aí ele reconquistou a terra dele, e a população que o apoiou nessa reconquista exigiu que Ricardo Coração de Leão escrevesse uma Magna Carta. Esse é o primeiro registro que se tem, o primeiro documento que se tem, tá certo? De uma limitação legal para a tributação. Então, a partir daí, o governo não poderia cobrar imposto de qualquer forma. Tinha que ter primeiro alguma lei e ele tinha que seguir essa lei. Até mesmo o próprio governo. Bom, estão percebendo que agora começa aquela ideia do Estado. Lembrando qual que é a concepção moderna de Estado. Um Estado, para que ele possa existir, ele tem que ter três coisas. Quais são as três coisas? População, ela tem que ter um território e tem que ter soberania. População pode ser povo, pode ser o quê? Nação. Povo quando é um pouco desorganizado, e nação quando eles têm os mesmos ideais, a mesma religião. O Brasil é um excelente exemplo de povo, e isso é muito bom. Pensar diferente faz toda a diferença, tá bom? Bom, a gente precisa ter um território, e o nosso território ele é bem delimitado pelas nossas fronteiras, então tudo bem. E temos também a nossa soberania, que é garantida por leis, no caso, a nossa Constituição. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho ainda de história.
Revolução Francesa. Em 1789 eclode o quê? A Revolução Francesa. Nessa Revolução Francesa, o que aconteceu? Qual foi o estopim? O rei Luís XIV ficou famoso por estar falando algumas coisas que hoje em dia tem gente que fala também besteira, mas a gente até permite. Depois a gente vai ver algumas coisas. Bom, o que o Luís XIV falava? Quero que o clero reze, que o nobre morra pela pátria e que o povo pague. Pensa, quero que o clero reze, ou seja, religiosos, está protegido por mim. Nobre, morra pela pátria. Pátria, nossa, que coisa bonita, né? Nossa, imagina a gente colocar a nossa pátria acima de tudo. E que o povo pague. Mas a pior de todas as frases é: o Estado sou eu. Ele era o Estado. Cara, o povo não aguentou. E a partir daí, realmente foi uma revolução, cortou a cabeça de um monte de gente. Você também deve ter estudado isso em história. Se não estudou, é um bom motivo para você estudar história, tá certo? E nesse período foram feitas duas declarações. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Depois eu deixo disponível para vocês, tá certo? Para fazer um download ou como você pode encontrar isso. No site da Receita Federal tem um programa de educação fiscal muito legal chamado Leãozinho. Vale a pena dar uma conferida, tá bom? Vale muito a pena. Bom, repare nas figuras que aparecem na Revolução Francesa. A gente teve também a independência dos Estados Unidos de forma meio que contemporânea. E o motivo foi basicamente o mesmo: alta carga tributária. No caso lá, a Inglaterra estava exigindo demais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como ele teve ele foi colonizado e não foi só conquistado, né? A gente teve gente que saiu por causa de religião lá da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, tá? Então, o que acontece? Ele foi colonizado de uma maneira muito diferente do que foi no Brasil. E ele foi de certa forma subjugado pela Inglaterra, e aí ele exigiu a sua independência, mais ou menos nessa fase, e o estopim também foi a cobrança excessiva de impostos. Eu quero que você dê uma olhadinha depois na questão das artes, da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a independência do Brasil também, que tem muita relação, tá? E no Brasil, para não ficar de fora, a gente também teve a Inconfidência Mineira. Cara, pira. O que aconteceu na Inconfidência Mineira? O Brasil, o Tiradentes e tudo mais, ficou grilado demais, porque olha que absurdo de imposto que a gente pagava naquela época. O quinto. A gente pagava o quinto, a quinta parte, cara. A quinta parte. Você sabe o que é a quinta parte? 20%. Só para você ter uma pequena noção, hoje no Brasil, de imposto de renda, se você ganha mais do que R$5.000, eu estou arredondando para cima, que é bem menos, tá? Mas se você ganha mais do que R$5.000, você paga 27,5% de imposto. Só de imposto, não estou falando dos outros tributos, não. Só de imposto. E o Tiradentes perdeu a cabeça dele por causa de 20%. É ou não é motivo para a gente sentir vergonha? Bom, não é. A gente vai ver em outras aulas que existem países que pagam muito mais tributos do que a gente. Só que o grande problema não é o quanto se paga, é o quanto que a gente tem de volta para diminuir as desigualdades. Mas isso é tema para uma outra aula. Tudo bem? Bom, continuando, tá certo? Esse nosso encontro, eu quero desejar que vocês não se conformem. Eu quero desejar que vocês assistam essas aulas, que vocês passem a ser cidadãos cada vez mais críticos e que vocês possam entender o passado desse nosso mundo, desse nosso país, para que a gente possa construir uma sociedade muito mais justa. E isso só vai acontecer se a gente conhecer o nosso passado, tá?
planejar o nosso futuro, mas no presente. Porque o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa é o agora. Tudo bem? Tchau para vocês.